O Brian O'Connor é o personagem mais importante de Velozes e Furiosos. Afinal, toda essa saga começou com ele e nada mais justo do que terminar com ele. Pensando nisso, como o Brian pode aparecer em Velozes e Furiosos 11? O próximo e último filme da franquia. Será que ele vai salvar o Toretto? Vão substituir o ator? Vai ter uma última homenagem? Fica comigo até o final que você vai entender tudo. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se você quer ver o Brian no próximo filme dos Velozes e Furiosos, clica no like, porque só os verdadeiros fãs da saga clicam no like. Pois bem, antes de tudo, vamos relembrar o que aconteceu com o Brian e como ele pode aparecer mesmo sem o Paul Walker, e quais são os sinais que podem indicar sua volta. O Paul Walker faleceu em um acidente de carro durante as filmagens do 7º filme. Foi uma tragédia, uma coisa bem triste que abalou o elenco, os fãs, e depois disso a franquia nunca mais foi a mesma. Porém, nos filmes, a história optou por deixar o personagem Brian vivo e não morreu na história dos filmes. A última vez que a gente viu ele foi lá em Velozes e Furiosos 7, naquela cena de despedida / homenagem. Depois, nos outros filmes, é falado que o Brian se aposentou dessa vida de ação, carros e corrida, e agora ele cuida das crianças, os seus filhos, né? Mas, uma vez que ele está vivo, ele pode aparecer em algum momento, ele pode retornar, ainda mais agora na situação que a sua família se encontra. Mas se o ator morreu, como eles fariam isso? Como trazer o Brian de volta mesmo sem o Paul Walker? Tem algumas opções. A primeira seria fazer o que fizeram no 7º filme. Como ainda faltavam algumas cenas para filmar, chamaram os irmãos do Paul Walker para gravar essas cenas. Eles eram dublês corporais. Aí depois deram alguns retoques de CGI para o rosto deles ficar igual ao do Brian. A segunda opção seria mais polêmico, mas seria fazer um recast, ou seja, trocar o ator. Eu sei que é mais polêmico, mas seria interessante se ele chamasse o Cody Walker para interpretar o Brian, que é um dos irmãos do Paul Walker, inclusive é o mais parecido com ele. Seria até uma maneira de economizar e funcionaria como uma homenagem. Agora, duas opções que eu descarto totalmente é recriar o Brian do zero através de efeitos especiais ou inteligência artificial. Não iria funcionar, ficaria bizarro, seria até um desrespeito. Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? Tem também as declarações do Vin Diesel. Ele já falou em entrevistas que Velozes e Furiosos 10 parte 2 ou Velozes e Furiosos 11, como você preferir chamar, vai ter uma última homenagem ao Brian, a homenagem final, e que sim, vai ter algo envolvendo ele na história. Isso não quer dizer necessariamente que ele está confirmado na história ou que vai participar do filme como um todo, mas significa que alguma coisa com o Brian vai acontecer, pelo menos uma cena. E aí o Vin Diesel fica postando algumas imagens no seu Instagram que dá a entender um retorno do Brian. Ele postou recentemente um vídeo que aparece o Supra laranja, que é o icônico Supra do Brian. Tem saído bastante rumores fortes que a história desse próximo filme vai ser mais voltada para as origens da saga, ou seja, as corridas de rua. Vai ser um filme mais raiz, e aí já falou de origens da saga e já remete ao Brian. Outro detalhe importante, tá todo mundo voltando. O Han voltou, o The Rock voltou como Hobbs, até a Gal Gadot voltou como a Gisele. Então tá todo mundo voltando e só o Brian não vai voltar? Não, né? E faz sentido ele voltar porque, como eu falei no começo do vídeo, toda essa saga começou com o Brian. Nada mais justo do que encerrar com ele. Por ser o último filme da saga, ele tem que participar de algum jeito, ainda mais considerando o final do 10º filme, onde o Dante venceu e matou praticamente quase todo mundo. Então assim, a família do Brian precisa dele. Então vamos ver agora algumas possibilidades, teorias de como ele poderia aparecer em Velozes e Furiosos 11. Começando com a minha teoria favorita, que é o Brian salvando o Toretto. No final de Velozes e Furiosos 10, o Toretto e o seu filho ficaram presos numa represa que estava prestes a explodir e aparentemente sem nenhum jeito de escapar dali. Eis que vem essa teoria de que seria o Brian que vai salvar o Toretto e o seu filho. Pô, imagina se Velozes e Furiosos 11 começa com o Brian aparecendo com Skyline ou com
um helicóptero, que seja, e salvando o Toretto, se o filme começa desse jeito, o cinema iria à loucura. Aí o Brian poderia salvar o Toretto, ficar com o filho dele e falar assim, eu cuido das crianças e você resolve o resto. Seria uma maneira de colocar o Brian no filme sem se comprometer com ele no filme todo, entendeu? Ah, e se você está gostando desse vídeo, se ele está sendo útil para você, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que assim você fica por dentro de todas as teorias, novidades e notícias e tudo que envolve a saga Velozes e Furiosos. Aproveita para clicar no like também. Segunda teoria, a Mia é outra personagem extremamente importante da saga, afinal ela é irmã do Toretto e a esposa do Brian. Mas a Mia tá com um certo mistério aí porque ela desapareceu no 10º filme. A última vez que a gente viu ela foi depois que o seu outro irmão, o Jacob, salvou ela daqueles soldados da agência, e aí ela falou que ia para aquele tal ponto de encontro do Toretto e depois disso não apareceu mais. O filme terminou sem a gente saber o que aconteceu com ela. Então fica essa pergunta: onde está a Mia? Será que ela foi sequestrada pelo Dante? Ou será que ela foi atrás do Brian pedir ajuda? Talvez ela pode ter visto que o Dante era uma grande ameaça, que a sua família corria um risco real, e aí ela foi atrás de ajuda, foi atrás de peso pesado. No caso, o Brian. Seria até emocionante ver eles se reencontrando de novo. Assim, eu sei que eles não chegaram a se separar, mas eu falo tipo assim, ver eles se reencontrando, aparecendo na tela juntos de novo, sabe? Terceira teoria, o Brian aparecendo na batalha final também seria épico, tá? Seria um outro momento em que o cinema iria à loucura. Já faz um tempo que eu falo aqui no canal que Velozes e Furiosos 11 vai ser o ultimato da franquia. Ou seja, todo mundo que morreu vai voltar e provavelmente vai acontecer uma batalha final com todo mundo junto contra o grande vilão do filme, que provavelmente ainda continua sendo o Dante. Então imagina se o Brian aparece nessa batalha final, ou melhor, imagina se a batalha final fosse uma corrida de rua entre o Dominic Toretto, o Brian e o grande vilão do filme. O Brian chegando ali com o Skyline, putz, seria épico demais e o cinema iria gritar e enfim. E por fim, o Brian poderia aparecer na última cena do filme como uma homenagem final. Porque assim, certeza que esse filme vai terminar com toda a família do Toretto reunida para um almoço e eles comemorando que venceram, um final feliz. Aí o Brian poderia aparecer e rolar a última homenagem para ele. Seria emocionante ver ele chegando no final do filme, sabe? Para fazer aquele encerramento. Seria uma oportunidade deles fecharem o arco do Brian e fazer uma despedida digna e emocionante, sabe? Ele aparecer na última cena, no finalzinho do filme, dá até uma sensação de encerramento de ciclo, né? De novo, tudo começou com ele e estaria terminando com ele. Claro que essa teoria não envolve tanta cena de ação, não envolve uma participação na história, é algo mais emocional, sabe? Teria que ser aquela baita homenagem para todo mundo sair do cinema chorando. E essas foram as teorias que eu bolei de como o Brian poderia aparecer no próximo filme, juntando tudo que a gente tinha, né? Declarações, indícios, como isso poderia acontecer usando os irmãos do Paul Walker. Se você tem uma teoria diferente, algum jeito diferente de como o Brian poderia retornar, me fala aqui nos comentários. Quem sabe o seu comentário vira tema de algum vídeo aqui no canal. No mais, se esse vídeo foi útil pra você, clica no like. E pra você ficar por dentro de todas as teorias, novidades e notícias da saga Velozes e Furiosos, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem uma playlist só de Velozes e Furiosos para você assistir. Até a próxima, valeu!